Falando sobre o exercício que a gente vai fazer agora, vocês estão vendo lacunas no texto, tá? Essas lacunas são preenchidas por palavras que estão ligando os períodos ou estão ligando os parágrafos, beleza? Então a nossa ideia aqui é tentar descobrir quais são essas palavras, analisando qual é a relação de um período com o outro. Vocês estão vendo já esse primeiro parágrafo, então pausem o vídeo e tentem descobrir vocês, porque eu vou agora corrigindo, tá? E depois no próximo parágrafo tem mais um, no outro parágrafo tem mais uma, mais duas, e aí a gente vai fazendo e vocês vão pausando, tá? Beleza. Norberto Bobbio, cientista político italiano. Ah, tá. Essa é uma redação do Enem que tirou 1000. Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantia a acho que é garantir aqui, garantir a representatividade política de todas as pessoas. Para que o mecanismo democrático funcione, então, é fundamental apresentar uma rede estatal que dê acesso a diversos outros recursos, como alimentação, moradia, segurança, saúde e participação eleitoral. Muitos brasileiros, por não terem uma certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seus papéis de cidadãos invisibilizados. Percebam que, vamos olhar para o período anterior, para que o mecanismo democrático funcione, ou seja, para que a democracia funcione, é preciso que tenha alimentação, moradia, segurança, saúde e participação eleitoral, ou seja, voto. Tem que ter um monte de coisa para você ter democracia. Muitos brasileiros que não têm certidão de nascimento são privados desses direitos. Ou seja, você está dizendo que a democracia precisa de X, fulaninho não tem X. E se tornam invisíveis. São coisas que se adicionam, são raciocínios que vão na mesma direção ou que se contrastam. Se contrastam, um diz uma coisa e o outro diz o contrário. É como se fosse o ideal e o real. O mundo ideal e o mundo real cheio de problemas. Entende? Para a democracia funcionar, não pode ter problemas. Mas, porém, contudo, o Brasil tem problemas. Então a gente poderia colocar um porém aqui, por exemplo. Porém, muitos brasileiros, por não terem a certidão de nascimento, são privados desses direitos básicos e têm seus próprios papéis de cidadãos invisibilizados. Conectamos um período anterior ao outro, contradizendo os dois. Deve-se discutir as raízes históricas desse problema e as consequências nocivas. Veja que ele apresentou uma coisa, o mundo ideal, e apresentou o mundo real. E depois diz que é necessário discutir as raízes históricas desse problema e as consequências. Ou seja, ele está tirando uma conclusão a partir do que ele disse antes. Então, existem muitos problemas. Logo, é preciso discutir as raízes desses problemas e quais são as consequências dele para a sociedade. Então, botar aqui um logo, por exemplo, poderia ser logo, assim, portanto. Então vamos lá. De novo, pausem aí e tentem identificar esses outros dois. Beleza? Pronto. Primeiramente, vê-se que o apagamento social gerado pela falta de registro civil apresenta suas origens no passado. Para o sociólogo Karl Marx, as desigualdades são geradas por condições econômicas anteriores ao nascimento de cada ser, de forma que, infelizmente, nem todos recebem as mesmas oportunidades financeiras e sociais ao longo da vida. Sob esse viés, o materialismo histórico de Marx é válido para analisar o drama dos que vivem sem certificado de nascimento no Brasil, pois é provável que eles pertençam a linhagens familiares que também não tiveram acesso ao registro. A desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram atingidos profundamente pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. Vamos lá. Ele diz assim: o materialismo do Marx serve para analisar esse problema que o Brasil passa. Porque essas pessoas pertencem, muito provavelmente, a uma família que também não teve acesso ao registro. Ou seja, era ruim nos pais, passou a ser ruim nos filhos também. Peraí. Cadê a caneta? Poxa, sumiu. Ah, tá. Aqui, peraí. Então,
E depois ele diz o seguinte: a desigualdade social continua sendo perpetuada. O que significa isso? Significa que a desigualdade passa de pai para filho. E o que é que ele diz antes? A desigualdade passa de pai para filho. São raciocínios que se juntam. É uma conclusão. Logo, só que logo já foi ali em cima. Então vamos dizer assim, porque não é tão legal você ficar repetindo a mesma palavra. Assim, a desigualdade social continua sendo perpetuada, afetando grupos que já foram profundamente atingidos pelas raízes coloniais e patriarcais da nação. Tranquilo? Tranquilo. E aí, depois dele dizer esse problema todo, ou seja, que a desigualdade continua perpetuada, ele diz: é essencial que o governo quebre esse ciclo que exclui, sobretudo, pobres, mulheres, indígenas e pretos. Ou seja, ele está levando a outra conclusão, que já que é uma desigualdade que vai passando de pai para filho, de pai para filho, logo é essencial que o governo quebre esse ciclo, que exclui, sobretudo, pobres, mulheres e indígenas. Ou seja, é uma conclusão de novo. Então, esse período é uma conclusão para esse, e esse período é uma conclusão para tudo isso daqui. Beleza? Geralmente, como eu comentei com vocês, o último período é a conclusão do raciocínio, tá? Então a gente vai botar um portanto aqui. Nota-se que esse processo injusto cria chagas profundas. Chagas são problemas, doenças profundas na democracia nacional. Nota-se que esse processo gera problemas na democracia. Que processo? O que foi descrito antes. Então, o que é que poderia estar aqui? Um além disso, porque um ademais. Geralmente o pessoal do Enem escreve ademais, que é uma palavra diferente, e aí eles preferem ter uma escrita um pouco mais rebuscada para ganhar mais nota. Mas enfim. Então, notem que você está acrescentando um raciocínio a esse raciocínio anterior que você já colocou. Então, ademais, além disso, nota-se que esse processo cria doenças, problemas na democracia. Aí no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é apresentada a história de uma família sertaneja que luta para sobreviver sem apoio estatal. Nesse contexto, os personagens Fabiano e Sim a Vitória têm 2 filhos que não possuem certidão de nascimento. Por conta dessa situação de registro irregular, os 2 meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea, uma vez que o nome de um indivíduo faz parte da construção integral da sua identidade. De fato é. Eles vivem uma situação tão miserável que nem nome tem, os meninos. Eles são retirantes, a família inteira e tal, então, e aparecem vários problemas ao longo do livro. Vocês têm que ler. As crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras no Brasil que não usufruem de políticas públicas da infância e da adolescência devido à falta de documentos, o que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia realmente participativa, tal qual aquela prevista por Bobbio. Veja aqui, ele está dizendo que essa situação horrível, os 2 meninos nem nomes tinham, porque eles estavam numa situação muito degradante, o que é impensável, já que o nome do indivíduo é necessário para a identidade dele. Aqui, depois, ele comenta que as crianças na obra são semelhantes a outras do Brasil, que poderia ser nesse sentido, nesse contexto, são coisas que são úteis a construção do raciocínio. Eles são meio que raciocínios que estão se adicionando, sabe? E por isso é importante que são raciocínios que estão se adicionando, e por isso é importante que eles tenham algum conectivo que os adicione. Porque ele está conectando a ficção à vida real. Então, por conta da situação de registro irregular, os 2 meninos sequer apresentam nomes, o que é impensável na sociedade contemporânea, porque o nome faz parte da identidade.
Aí você poderia assim, poderia ser algo como paralelamente, ou seja, de modo paralelo, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras do Brasil. Também poderia ser uma, um, eu acho que paralelamente é o que mais caberia, porque está comparando a ficção à realidade, tá? Paralelamente, as crianças retratadas na obra são semelhantes a muitas outras do Brasil, que não usufruem de políticas públicas da infância e da adolescência devido à falta de documentos, o que precisa ser modificado urgentemente para que se estabeleça uma democracia realmente participativa, tal qual a prevista por Bob. E aí, esse último parágrafo é o parágrafo de fechamento. Então, vai ter uma palavra que indica o fechamento, por exemplo, um portanto, um logo, entendem? Um assim, poderia ser qualquer uma delas. Portanto, o registro civil deve ser incentivado de maneira mais efetiva no país. O Estado criará um mutirão nacional intitulado Meu Registro, Minha Identidade. Esse tipo de conclusão, como vocês vão ver, eu vou comentar um pouquinho sobre conclusão no próximo vídeo. Porém, percebam que você construir um raciocínio de apresentar os problemas do Brasil e a conclusão vai ser você apresentar uma solução. Isso é uma característica do Enem, mas é um modo de você terminar um texto, é apresentar a solução para o problema que você discutiu. Então, o Estado vai criar esse programa e esse projeto funcionará por meio da união entre movimentos sociais, comunidades locais e órgãos municipais, estaduais e federais, visto que é necessária uma ação coletiva visando a consolidação da sociedade brasileira. Que deveria ter uma frase, foi um erro do autor. Com o trabalho desses agentes, serão enviados profissionais a todas as cidades em busca de pessoas que finalmente terão suas certidões de nascimento confeccionadas, além de receberem acompanhamento e incentivo para a realização de cadastro em outros serviços importantes do Sistema Nacional. Vejam que aqui, se vocês quiserem, você pode pausar o vídeo para tentar identificar. Mas aqui ele está terminando o texto como um todo. Então, pode ser um assim, o Brasil estará agindo é complicado, né? Que é um gerundismo. Por exemplo, a girar, que é o, a estará agindo é visto como um vício de linguagem, porque é um gerundismo de parece que a pessoa é atendente de telemarketing, estarei fazendo, estará agindo ativamente para reparar suas injustiças históricas e para solidificar sua democracia, de maneira que os seus cidadãos sejam vistos igualmente. Então vejam que ele apresentou fechou o texto. Ou seja, para a democracia ser boa, precisa de tantas coisas. O Brasil não tem tantas coisas porque tem gente que está sem um registro civil. O problema gera isso e gera isso. E para solucionar esse problema, a gente faz isso e isso. E se fizermos isso e isso, o Brasil vai reparar injustiças históricas, ou seja, vai quebrar aquele negócio de pai passar para filho a pobreza, e vai solidificar a democracia, de maneira que os seus cidadãos vão ser vistos igualmente, porque as diferenças sociais vão ser reparadas, tá? Então, esse é um exemplo de como essas palavrinhas servem para conectar o texto e construindo o raciocínio de uma coisa com a outra. É simples aqui, mas o que eu quero que vocês tentem fazer é, nesse texto que vocês têm que fazer sobre os transportes, analisem as palavras de novo que estão conectando períodos a períodos e parágrafos a parágrafos. Se elas estão, se elas não estão, no link da aula passada, na descrição da aula passada, eu deixei um link para uma página com vários conectivos que vocês podem usar ao longo do texto, tá? Mas então é isso.